Muito obrigada por esta oportunidade. A minha abordagem vai ser uma abordagem um bocadinho mais biológica. Eu sou primatóloga aqui do Departamento de Antropologia da Faculdade e, portanto, o que eu vou falar aqui hoje é o que é que nós temos de comum com, portanto, nós, homem, mas enquanto primata, o que é que nós temos em comum com os outros primatas não humanos e porque é que tão facilmente nós, quando olhamos para os outros primatas, identificamos e revemos gestos, comportamentos, características que imediatamente identificamos como sendo humanas. Portanto, isto acontece porque nós somos efetivamente muito próximos e partilhamos uma série de características que eu vou falar de seguida. Agora só uma coisa, está errado aqui Tânia Rodrigues, é só Minhós? É Minhós Rodrigues e há quem é só para ver se era eu no papel. Tânia Minhoz é o meu nome de trabalho de publicação. Portanto, o que é que define os primatas? Os primatas, ao contrário do que se possa pensar, não são um grupo especializado. Pelo contrário, são um grupo que tem uma enorme variação, que se expressa também, entre outras coisas, através do tamanho corporal. Nós temos primatas que são quase ratinhos, que pesam cerca de 30 gramas, e depois temos outros primatas, como os gorilas, que chegam a pesar quase 200 kg. Portanto, há aqui uma grande variação na biologia dos primatas existentes. E, portanto, o que define o primata e o que o distingue de outros mamíferos é um conjunto de características ou tendências evolutivas, mais do que. Portanto, é esse conjunto de características que faz dele um primata e que o distingue de outros, não uma característica específica ou uma especialização muito pronunciada. Por exemplo, todos os primatas têm 5 dígitos nas mãos ou nos pés. Uma outra característica é o facto de haver uma grande mobilidade dos dígitos e, se calhar a mais amplamente reconhecida, o surgimento de um polegar opositor. E este polegar opositor terá sido muito importante do ponto de vista evolutivo porque permitiu um manuseamento mais definido, mais fino, portanto uma capacidade preensil mais fina que permite o manuseamento de uma série de instrumentos. Portanto, isto terá sido determinante na evolução das nossas aptidões. E, portanto, é este polegar opositor que permite que nós consigamos manusear ferramentas, por exemplo. No entanto, este polegar não está presente em todos os primatas, mas a sua presença só existe em primatas. E depois nós deixamos de ter garras, temos unhas. Se pensarem numa pata de um cão que tem almofadas por baixo, aquelas almofadas muito robustas, pouco sensíveis, e portanto nos primatas houve uma redução dessa robustez das mãos, portanto, das mãos e dos pés, e temos ao contrário uma pele sensível que permite um aperfeiçoamento da capacidade tátil. E temos também só no momento nos primatas que existem impressões digitais. Nenhum dos outros mamíferos o tem. Outra característica muito importante que se pensa que terá sido determinante para a postura mais ereta que é possível nos primatas é a presença da clavícula, que é este osso aqui nas costas, e que permite não só os primatas adotarem uma postura mais ereta, enquanto sentados, por exemplo, mas também uma maior mobilidade dos braços. Se pensarmos que um cão, mais uma vez, movimenta os membros para a frente e para trás, nós, porque temos clavícula, conseguimos levantar os braços, conseguimos estendê-los para o lado, portanto há toda uma mobilidade que os outros mamíferos não têm. Depois há uma redução progressiva do focinho, portanto há um achatamento progressivo do focinho que é associado a uma diminuição drástica das capacidades olfativas. Portanto, nós
o nosso olfato é muito mais, é menos desenvolvido do que os outros mamíferos, mas por outro lado tivemos um enorme desenvolvimento da visão. Temos olhos maiores, posicionados frontalmente, em vez de lateralmente. Temos uma visão estereoscópica e binocular, que nos permite ver em profundidade, e pensa-se que isto terá sido muito importante no decorrer da evolução nos primatas arborícolas, porque precisavam de perceber muito bem o posicionamento dos vários troncos para se conseguirem deslocar em segurança nas árvores, e para os primatas com dieta insetívora, porque era muito importante ter dado também a localização exata do inseto para conseguir capturar. E, portanto, estas duas hipóteses estão na base do surgimento ou do desenvolvimento desta visão. Depois, se calhar, uma das características mais reconhecidas nos primatas é o enorme desenvolvimento cerebral. Nós temos cérebros muito desenvolvidos comparativamente com o tamanho do nosso corpo. E aqui nestes gráficos, não sei se conseguem ver muito bem, os pontinhos a preto são as várias espécies de primatas, e o que nós vemos é que existe uma população positiva entre, portanto, quanto maior, o tamanho do cérebro é, nos primatas, maior, tendo em conta o tamanho do corpo. Portanto, o tamanho do cérebro é relativamente maior, tendo em conta o tamanho do corpo. Claro que há outros mamíferos que também têm cérebros muito desenvolvidos, o caso dos golfinhos, por exemplo, mas a tendência nos primatas deste maior desenvolvimento cerebral é uma constante. Sendo que o humano, que está ali assinalado, é um caso extremo desta tendência. Portanto, nós somos a espécie que apresenta o cérebro mais desenvolvido, tendo em conta o seu tamanho corporal. E também somos caracterizados, nós primatas, caracterizados por um enorme desenvolvimento do cérebro ainda no útero materno. Isto porquê? Porque, vou falar um bocadinho mais à frente, mas depois há uma fase de juvenil e infantil onde a capacidade de aprendizagem é muito importante, depois para o maior sucesso e para a sobrevivência. E, portanto, o desenvolvimento do cérebro ainda durante o período de gestação é muito importante depois para os primeiros estádios de vida dos indivíduos. Que é isto aqui precisamente. Portanto, nós primatas temos longevidades em médias maiores que os outros mamíferos, acompanhadas de períodos de gestação muito alargados. Depois, a gestação muito alargada requer grandes quantidades de energia, portanto nós temos placentas muito bem desenvolvidas que maximizam a retirada de nutrientes e de energia da corrente sanguínea materna. Grande parte desta energia vai ser empregue para o desenvolvimento cerebral, e depois temos períodos muito estendidos enquanto infantis, enquanto juvenis, porque são períodos muito importantes para aprender uma panóplia de comportamentos e de aptidões que depois determinam o sucesso e a viabilidade dos indivíduos enquanto adultos. Portanto, todos nós partilhamos estas características todas porque nós partimos de um mesmo ancestral comum, que pensa-se que terá surgido há cerca de 65 milhões de anos e era muito diferente daquilo que nós hoje reconhecemos como um primata. Portanto, era muito pequeno, assemelhava-se grandemente a um musaraño, um ratinho muito pequenino. Era pequeno, noturno e insetívoro, mas que terá sido o ancestral comum a toda a diversidade que nós hoje temos dos primatas modernos. No entanto, o primeiro verdadeiro primata terá surgido cerca de 10, 15 milhões de anos depois, ainda muito diferente dos primatas atuais, mas já com algumas características que nós hoje reconhecemos como sendo dos primatas, como os pés e as mãos prenseis e a posição frontal dos olhos. Portanto, atualmente, os primatas organizam-se desta forma. Nós temos os mais primitivos, dos quais fazem parte os lémures, os lórios e os tárcios,
e depois temos todos os outros que são considerados antropóides, que incluem os macacos do Novo Mundo, que são os macacos que existem na América do Sul e América Central, os macacos do Velho Mundo, que existem em África e Ásia, e depois os símios, que são os gibões, os orangotangos, os gorilas, os chimpanzés, os bonobos e nós, que existem em África e Ásia, exceto nós, que existimos do lado. Se olharmos especificamente para os símios, nós aparecemos aqui, portanto, nós, na escala evolutiva, somos os últimos a divergir dos chimpanzés. Portanto, os chimpanzés e os bonobos são, efetivamente, o nosso ancestral mais próximo, o nosso parente mais próximo, e divergimos há 5 milhões de anos, o que é muito pouco na escala evolutiva. Por exemplo, nós somos mais próximos dos chimpanzés e dos bonobos do que os próprios chimpanzés e bonobos são os gorilas. Portanto, há aqui uma proximidade muito grande. Partilhamos cerca de 99% do nosso material genético com os chimpanzés e isto traduz-se em semelhanças muito fortes em termos bioquímicos, em termos psicológicos, fisiológicos, anatómicos e comportamentais. E é por isso que muitas das vezes os primatas são utilizados como modelos de estudo em evolução e adaptação humana, e este é o foco principal da antropologia biológica, que usa uma perspectiva comparada, portanto analisa a diversidade das populações humanas, atuais e ancestrais, com a diversidade que existe nos outros seres vivos, em que os primatas são um grupo preferencialmente abordado devido às suas semelhanças e à sua proximidade com os humanos. E o estudo da evolução e o estudo da adaptação humana é feito sob várias disciplinas. Portanto, a antropologia biológica tem uma abordagem muito multidisciplinar ao estudo da evolução e adaptação humana, e aborda questões da paleontologia, da arqueologia, ecologia e genética humanas e a primatologia, que depois inclui também, encerra ela uma série de outras disciplinas. E isto com o intuito principal de perceber o que é que faz de nós humanos diferentes de todos os outros e o que é que nos torna únicos. Dentro da primatologia, portanto, os primatas, o facto de nós sermos tão semelhantes aos outros primatas torna os outros primatas foco de interesse de várias disciplinas, da antropologia, por exemplo, que tenta, através dos outros primatas, perceber o comportamento dos primeiros hominídeos, a própria comunidade biomédica que utiliza primatas não humanos para perceber processos fisiológicos dadas as semelhanças físicas e perceber relações com agentes patogénicos e doenças. Os próprios psicólogos focam e estão mais interessados em questões ligadas à memória, à inteligência, aos processos cognitivos complexos, e por fim os biólogos que se interessam por processos que determinaram a evolução dos sistemas sociais e do comportamento. Um dos grandes focos dentro da primatologia tem sido a complexidade dos processos cognitivos dos primatas não humanos. É uma área em franca expansão atualmente e descobre-se cada vez mais semelhanças entre nós e os restantes primatas. E isto porquê? Porque tanto nós como eles somos dotados de inteligência. Portanto, temos a capacidade de alterar o nosso comportamento face a alterações do ambiente. E isto implica que haja uma flexibilidade de meios para a resolução de problemas. Portanto, nós temos a capacidade, perante uma dificuldade, de incorporar novas soluções e incorporá-las no repertório comportamental que já possuímos. E esta capacidade não é exclusiva dos humanos, é encontrada em muitos primatas não humanos. E porquê que a inteligência pode ser tão determinante para os outros primatas?
pensa-se que aqui os fatores ecológicos e os fatores sociais terão tido um papel predominante. Isto porque fatores ecológicos, na medida em que a exploração dos recursos alimentares requer uma localização imediata e processar e explorar uma panóplia de recursos que estão disponíveis. E, em termos de fatores sociais, referimos-nos à vivência em grupo que a maior parte dos primatas tem e aos desafios que isso implica em termos de adaptação. Falando dos fatores sociais, o facto de que praticamente todos os primatas vivem em grupo, mesmo os primatas que têm formas de vida mais solitárias, a determinada altura têm que interagir com outros pontos específicos. Portanto, há uma vivência em grupo muito intensa, que se traduz em interações de competição constantes, que geram conflitos, que têm que ser geridos, relações de afiliação, que geram interações de cooperação, que depois são determinantes para o maior sucesso do indivíduo dentro e fora do grupo, e relações de neopotismo, ou seja, a vivência com indivíduos que são aparentados, o favorecimento desses indivíduos que são aparentados e que gera relações de reciprocidade nesses comportamentos. E, portanto, todo este tipo de interação que o grupo social exige constantemente aos indivíduos que fazem parte do grupo, exige que eles sejam eles próprios calculistas, portanto, que conheçam todos os membros do grupo e que saibam gerir toda esta panóplia de interações. E por isso tem-se verificado que há realmente uma relação muito forte entre o tamanho do grupo e o desenvolvimento cerebral. Espécies que têm que viver em grupos maiores têm um neocórtex maior. E, portanto, aqui percebe-se que há uma relação muito forte entre atividade social e desenvolvimento cerebral. Depois, os fatores ecológicos terão sido eles também muito importantes, na medida em que, se pensarmos que os indivíduos, os primatas, muitas das espécies se alimentam de frutos, as árvores de fruto não estão disponíveis de uma forma homogénea no espaço, e para além disso vão variando, a sua disponibilidade varia com as estações do ano, portanto varia sazonalmente. Isto requer que os indivíduos tenham a capacidade de formar mapas mentais para facilmente conseguirem memorizar a localização destes recursos. E, portanto, os indivíduos que conseguem mais facilmente planear trajetos, antecipar a existência e a qualidade dos recursos e acompanhar a alteração da disponibilidade desses recursos, portanto, acabam por apresentar vantagens seletivas relativamente aos outros e, portanto, são favorecidos pela seleção natural. Para além disso, os primatas consomem e, portanto, exploram uma panóplia vasta de recursos, muitos deles que precisam de ser processados e manuseados. Portanto, são recursos altamente energéticos que precisam que não estão disponíveis para consumo imediato e, portanto, precisam de ser processados. É o caso das nozes. Há muitas espécies de primatas que conseguem alimentar-se de nozes, mas para conseguirem a noz têm que as partir. Portanto, precisam desenvolver uma série de aptidões e capacidades para conseguir explorar esse recurso. E, portanto, isto leva-nos ao uso de ferramentas. Muitas espécies utilizam ferramentas para explorar recursos alimentares. No entanto, o próprio manuseamento de ferramentas requer uma elevada coordenação motora e requer uma aprendizagem muito longa e, portanto, requer que existam processos cognitivos bastante complexos para se conseguir completar estas tarefas. E, portanto, o uso de ferramentas, e este tem sido um foco muito explorado em termos de investigação em primatologia e evolução humana,
a exploração do uso de ferramentas por outros primatas permite-nos comparar a inteligência destes com a inteligência dos hominídeos extintos. Porque também eles usavam ferramentas simples. E, portanto, o que acontece é que nós temos ferramentas simples que podem ser transformadas em tecnologia. A tecnologia é uma característica, o uso e fabrico de tecnologia é uma característica exclusiva dos humanos, mas, no entanto, as ferramentas simples são usadas por muitas outras espécies de primatas e foram usadas também elas pelos nossos ancestrais pré-humanos. E por isto é que esta comparação permite-nos elucidar acerca da aquisição das capacidades cognitivas e da evolução, do desenvolvimento cerebral dos nossos antepassados. Atualmente, e tem-se vindo a descobrir, portanto é natural que esta lista cresça, mas atualmente sabe-se que não só os grandes símios, que é o que aqui aparece enquanto hominoides, utilizam ferramentas, mas também os macacos, chamados macacos, tanto do velho mundo como do novo mundo, também as utilizam. Se nós olharmos somente para os grandes símios, temos aqui uma lista das várias ferramentas que são utilizadas pelas diferentes espécies, como a primeira, os chimpanzés, depois a segunda espécie, como pigmeus, são os bonobos, gorilas e gibões. Então temos aqui uma lista de vários instrumentos. No caso, por exemplo, dos chimpanzés, eles utilizam folhas para limpar o corpo, utilizam pauzinhos e folhas para construírem abrigos para a chuva, utilizam paus para coçarem as costas uns dos outros, utilizam também os pauzinhos das árvores, para palitar os dentes. Por exemplo, os gorilas utilizam troncos para formar pontes para atravessarem rios. Portanto, há uma vasta lista que está em franco crescimento, à medida que as investigações vão sendo alargadas, de vários instrumentos que são utilizados para resolver problemas cotidianos. Os que têm sido mais vastamente estudados, portanto, grandes alvos de pesquisa neste sentido têm sido os chimpanzés. Um comportamento amplamente estudado tem sido os manar-nozes, portanto, as tais nozes que são um recurso limitado, mas muito nutritivo, mas que não está acessível sem a utilização de instrumentos. Então, o que acontece é que os chimpanzés utilizam, com as pedras que existem disponíveis no ambiente, utilizam determinadas pedras com um formato mais plano, aqui nesta imagem não dá para ver muito bem, mas com um formato mais plano como base, onde colocam a noz, e depois utilizam pedras mais arredondadas para bater sobre a noz e parti-la. E os formatos e os tamanhos das bases e da pedra que usam como martelo variam de acordo com o tipo de noz ou o tipo de recurso que eles estão a explorar. Portanto, aqui eles aprendem a utilizar os recursos diferentemente para as ferramentas diferentemente para explorar os diferentes recursos. E isto é um processo de aprendizagem, por exemplo, no caso dos chimpanzés, estamos a ver aqui uma fêmea adulta a partir de uma noz de uma pedra e temos a sua cria ao lado. E o processo de aprendizagem inicia-se desta forma, através da observação. Portanto, enquanto infantis, eles acompanham os adultos e observam. E depois, enquanto juvenis, vão começando a experimentar, utilizar estas ferramentas. As ferramentas que são abandonadas pelos indivíduos adultos, os juvenis vão buscá-las e vão tentando treinar e aperfeiçoar as técnicas. E começam a ser capazes de as aplicar com algum sucesso aos 6, 7, 8, 9 anos de idade. Portanto, são processos de aprendizagem muito longos que requerem muita energia e que requerem, obviamente, um cérebro muito desenvolvido e uma coordenação motora muito desenvolvida para conseguirem ser executadas com sucesso. Depois há várias outras técnicas, o caso de pescar
formigas e térmitas com pauzinhos, portanto, e aqui os paus também são escolhidos, o comprimento, a largura, a flexibilidade, portanto eles escolhem especificamente determinadas características na ferramenta que vão usar para caçar ou as formigas ou as térmitas, portanto eles enfiam o pau dentro do orifício onde estão as formigas ou as térmitas e depois que se agarram o pau eles tiram e ingerem, levam à boca e ingerem. Uma outra forma, portanto um outro tipo de ferramenta são as folhas que eles dobram de uma determinada forma, portanto não é uma dobragem aleatória, eles dobram de uma determinada forma e utilizam-nas como esponjas para conseguir absorver da água de orifícios dos quais eles não conseguem beber diretamente, portanto eles dobram a folha, mergulham a folha na água, retiram a folha e depois sugam a água que a folha absorveu. Está aqui um vídeo, se eu conseguir pôr, só para... Acho que não dá. É que isto foi feito em Macintosh e se calhar há aqui alguma incompatibilidade. Mas pronto, basicamente o que o vídeo tinha era um vídeo de 10 segundos em que mostra esta fêmea a pôr a folha no orifício que tem água, a tirar a folha e a colocá-la na boca. E mostra a cria a observá-la. E portanto, o início da aprendizagem é feita por observação. Muitas das coisas que são transmitidas entre grupos, portanto, dentro do grupo de comportamentos, essencialmente comportamentos, são transmitidos através de observação. E isto é uma das coisas também que nos distingue a nós humanos dos outros primatas. Os primatas não têm um ensinamento ativo. Portanto, não há um ato de ensinar e não há um ato de aprender. Há um desempenhar de funções do cotidiano e há a observação por parte daqueles que estão a aprender e depois um treinamento por imitação. E, portanto, aqui os desafios sociais e ecológicos parece que tiveram, efetivamente, um papel muito relevante na evolução das capacidades cognitivas dos primatas não humanos. E, portanto, o que acontece é que o estudo da diversidade de todos esses sistemas socioecológicos, tanto dos primatas não humanos vivos, permite-nos, e aquilo que os determina e aquilo que os faz variar, permite-nos, na verdade, compreender melhor a evolução da complexidade dos processos cognitivos nos humanos. E, portanto, se tudo aquilo que eu falei relativamente aos primatas não humanos era aquilo que nos aproximava deles e aquilo que nós partilhamos com eles, deixo aqui aquilo que nos torna únicos e que faz de nós, que nos distingue dos outros primatas. E, portanto, é o facto de termos uma postura completamente ereta e sermos completamente bípedes, embora muitos primatas não humanos, os chimpanzés, os gorilas, possam caminhar nos membros posteriores, mas nunca são completamente bípedes como nós o somos. Depois, a ausência de nós temos uma penugem, mas não temos a pelagem que os outros primatas têm. A forma como articulamos as mãos, portanto, todos nós, primatas, temos uma mobilidade elevada dos dígitos, mas nós, humanos, temos essa mobilidade é extrema e, portanto, esta capacidade que nós temos de chegar com todos os dígitos à base do polegar é exclusiva dos humanos. E depois a enorme complexidade cerebral que nós temos. Portanto, se todos nós primatas temos um cérebro muito desenvolvido, nós humanos temos um cérebro muito mais complexo do que os restantes primatas e daí advém a capacidade que nós temos de ensinar e aprender ativamente, de fabricar tecnologia, de construir, de ter uma linguagem, portanto, de capacidade de articular um discurso e de ter uma linguagem simbólica e a complexidade que temos na nossa sexualidade.
Portanto, estas características são aquilo que faz de nós humanos diferentes e únicos. E fico por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Agradeço imenso a sua